Orando eu recebo mais poder. Orando me entrego ao meu Deus. Orando me esqueço até do mundo. Sinto paz em um segundo. Sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu. Orando me entendo com meu Deus. Orando digo a Ele o que sinto. Ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus. Orando reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Orando posso abrir o coração. Orando posso ouvir a voz do Pai. Orando meus temores vão embora. Sinto paz a toda hora. Sinto a calma de um rio. Orando eu renovo a minha fé. Orando a esperança se refaz. Orando eu alcanço a vitória. Vou seguindo rumo à glória, a um passo do céu. Orando reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Uma vida de oração. Bom dia, meu povo, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom a gente poder estar juntos aqui novamente, né? Sempre muito bom. Então,
Vamos lá, estou vendo aí alguém tentando conectar, não dá para saber quem é. É o XY12 Core. Né? Tem alguém que já chegou cedinho aí junto comigo, né? Isso é muito bom. Eu acho que deve ser o guia, não é? Deve ser o guia. É isso, pessoal. Nós vamos, então, dar início ao nosso trabalho e vamos começar fazendo com uma breve oração. Vamos pedir a bênção de Deus para que Ele nos ajude, né, a termos o poder, né, para poder vivermos uma vida, como diz uma vida de oração é uma vida de vitórias, né, como disse o hino que nós acabamos de cantar. Vamos fazer uma breve oração. Nobríssimo Pai Celeste, nós te somos agradecidos, Senhor, pelas muitas bênçãos que tu tens derramado sobre nós. Te agradeço por esta oportunidade de podermos, mais uma vez, estudarmos um pouquinho para nos prepararmos para o evangelismo que teremos no dia 27, ou a partir do dia 27, que tu estejas conosco, nos dando a alegria da tua grande salvação e as instruções, Senhor, que nós precisamos receber de ti. Nós te rogamos agradecidos no santo nome do Senhor Jesus e pedimos que tu derrames sobre nós o favor do teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Bom, pessoal, vamos então, vamos aí passar aos estudos que nós temos aí pela frente, né? E é importante que a gente mexa, né, digamos assim, com o manual, tá? Então, aqui está o manual, tá bom? Já enviei o manual aí para a maioria das igrejas, faltam algumas igrejas, mas logo, logo vocês estarão recebendo. Mas, de qualquer forma, nós vamos, então, passar aqui as orientações que são pertinentes, as orientações que são importantes, né? Hoje, o nosso tema de hoje é multiplicação de pequenos grupos e unidade de ação. Esse é o assunto que nós temos que tratar no dia de hoje, né? Paulo reconhecia que para que houvesse uma expansão do evangelho, ele reconhecia isso. Era necessário que houvesse líderes que pudessem conduzir o trabalho do evangelho. E esses líderes precisariam ser preparados. Então, a primeira parte do que nós vamos estudar hoje, sobre a multiplicação de pequenos grupos e unidade de ação, é o preparo. Esse é o primeiro ponto a que nós vamos nos ater. Então, Paulo sabia que esses líderes, eles precisariam ser preparados. E preparados em pequenas unidades, assim como o Senhor Jesus Cristo fez. O Senhor Jesus, ele preparou uma pequena unidade de 12 pessoas e ele foi aumentando esse número à medida que esse número foi aumentando, né? Primeiro 70, depois 120, mas ele sempre foi preparando ali em pequeno grupo. Jesus tinha 3 com ele, né? Era Pedro, Tiago e João, e tinha mais o grupo de 12. E Paulo vai seguir também essa modalidade. Mas um ponto que é importante a gente salientar é que Paulo coloca como paradigma de liderança a sua própria vida. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui, para vocês lerem comigo, Filipenses capítulo 3, versículo 17, diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Então, ele se colocou como paradigma, ele se colocou como modelo, ou seja, os líderes podiam olhar para o apóstolo Paulo e ver que ali estava alguém que podia ser um paradigma, um modelo de ação. Então, a visão de discipulado de Paulo era proximidade, ou seja, o discípulo é aquele que anda ao lado do mestre, aquele que copia o mestre. Então, Paulo ele fazia questão de estar perto, de ter intimidade, de ser um exemplo. Uma coisa interessante, nós temos um membro aqui do distrito, na verdade não é uma pessoa só, mas ela se despertou, uma pessoa que se despertou para isso agora. Às vezes ela passa por algumas dificuldades e ela liga para mim: pastor, estou passando uma situação assim, 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 o que você acha que eu devo fazer? Eu quero ouvir os seus conselhos, né? Isso tem sido muito bom. E depois ela me agradece: olha, eu falei com o senhor e aqueles conselhos foram bons. Mas, assim, é importante que
quando nós vamos apresentar uma teoria, quando nós vamos apresentar algum conselho, algum conceito, é importante que nós sejamos protagonistas desse conselho, sejamos protagonistas dessa vida que nós estamos querendo insetar na experiência de alguém. Então, Paulo era uma pessoa de intimidade, e ele queria líderes bem preparados, líderes que pudessem depois também ter responsabilidades maiores. E eu gostaria de convidar vocês para 2 Timóteo 3, 10 e 11, para a gente poder ver a respeito disso, né? Esse conselho. 2 Timóteo 3, 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, ele está preparando esses líderes para que no futuro eles também possam passar por essas aflições e serem vitoriosos, assim como o apóstolo Paulo foi. Ele intencionava uma liderança exitosa, bem-sucedida. Então, ele entendia que, primeiro, homens fiéis deveriam ser escolhidos. Então, não é escolher qualquer pessoa, escolher pessoas que são fiéis. E essas pessoas se revelam. Pessoas fiéis deveriam ser escolhidas e que possuíssem condições e habilidades de multiplicar conhecimentos recebidos. Ou seja, Paulo também trabalhava no sentido de aptidões, porque cada ser humano tem uma determinada inclinação e aptidões. Então, responsabilidade e aptidões. E eu queria convidar vocês para abrirem a sua Bíblia em 2 Timóteo 2, 2. Ele diz assim: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, ao serem preparados, compreendia que tão logo estivessem prontos, eles deveriam ser enviados. Então, eles eram preparados, depois eles eram enviados, para que eles também se tornassem exemplo, fazendo o quê? Pastoreando e também mobilizando outros filhos de Deus para que esses também fossem ativos na missão e fossem preparados. E como exemplo, nós temos aqui 1 Coríntios capítulo 4, 16 e 17. Vamos lá? 1 Coríntios 4, 16 e 17. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. E assim sendo, à medida que tenhamos líderes selecionados e preparados para formar outros líderes, aí nós vemos então agora a segunda meta. A primeira meta foi o preparo, agora a segunda meta é a multiplicação. Então, preparo de líderes, formação de líderes conforme aptidão, e agora a multiplicação. Essa multiplicação ela se faz muito mais eficiente quando ela acontece em pequenos grupos ou unidades de ação. Por que unidade de ação? Antigamente, nós utilizávamos, até pouco tempo, estávamos utilizando as chamadas classes de professora de escola sabatina. Mas funciona como uma classe de ensino teórico, mas não funciona como ação. O que é uma unidade de ação? Uma unidade de ação é um pequeno grupo dentro da escola sabatina. São pessoas que, na medida do possível, devem morar juntos. Juntos, eu digo assim, perto, no mesmo bairro, ou em bairros próximos, para que essas pessoas possam periodicamente se encontrar durante um dia da semana e articular o trabalho missionário. São pequenos grupos de pessoas que podem se reunir para fazer uma recapitulação da lição, tirar dúvidas, pessoas que vão se reunir para poder montar as duplas missionárias, para poder incentivar umas às outras ao estudo da palavra de Deus.
e, a partir dali, ir formando novos líderes. Quem vai ser responsável por isso é o coordenador. O coordenador ele vai incentivar o estudo da lição, a formação de duplas missionárias, o evangelismo. Ele vai ser aquele que vai articular, que vai movimentar. Então, esse grupo ele deve ser de 8 a 12 pessoas, pode ser até um pouco menos de 12, mas não deve passar deve ser um pouco, pode ser um pouco menos de 8, pode ser 5, 6, ele vai crescendo, vai aumentando, mas quando chega em 12, precisa se dividir, para que não haja um grupo muito grande. É muito bom trabalhar nesse sistema. Existe um líder do passado, que ele é o pioneiro, digamos assim, o fundador do metodismo, John Wesley. Ele foi o inventor das bands, o inventor dessas class meetings, essas pequenas reuniões de classe, esses pequenos grupos, e isso causou um boom muito grande, um crescimento espantoso, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, e foi através desse movimento de santidade que surgiram a maior parte das igrejas evangélicas que nós temos hoje, o movimento de santidade. E tudo isso começou com um pequeno grupo. Então, é importante nós observarmos esse sistema. É um sistema que realmente dá certo, a formação de líderes. Muito bem. Vale lembrar que, para a multiplicação, líderes associados devem ser escolhidos. Então, escolher os líderes associados, ou seja, eu vou fazer um líder, esse outro depois vai fazer um outro, e assim por diante. E que sejam desenvolvidos em cada célula, visando a multiplicação. Então, cada célula, ou cada pequeno grupo, ou cada unidade de ação, vai formar líderes. E esses líderes, eles vão poder trabalhar em novas células, e isso vai se multiplicando realmente como uma célula. Ela vai crescendo, vai aumentando cada vez mais. É importante que nós, então, portanto, façamos, né, esse trabalho maravilhoso, que é o trabalho de Deus, que Deus espera que nós façamos, porque, dessa maneira, fazendo assim, nós vamos conseguir alcançar o objetivo de Deus, que é exatamente multiplicar, fazer com que a igreja se multiplique cada vez mais. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, né, a colocarmos em prática aí, esses princípios maravilhosos, tá bom? Ok, eu vou agora sair aqui vou abrir aqui a possibilidade de vocês falarem comigo, né? Vamos lá. Temos aqui alguns participando. Ok. Eu estou vendo aqui alguns amigos. Eu vou abrir aqui a tela para a gente poder... Aqui, estou vendo aqui o Anderson, né? O Adilson Ricas. Né? É um prazer muito grande ter vocês aqui conosco, né? É muito bom. Muito legal ter vocês aí com a gente, né? Muito bom mesmo. E aí, Anderson? Tudo bem, pastor? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Não posso ouvir, né? Tudo bem, Ricas? Fala aí, Ricas. Dá um bom dia. Ricas conhece aí o Anderson. O Anderson é Não, pastor. Bom dia. Não conheci o Anderson, não, mas é um prazer conhecê-lo. O Anderson Bom dia. é ancião do Rocha, ele foi muito tempo ancião de São Gonçalo, e ele está liderando a equipe da associação, equipe de escola sabatina e ministério pessoal, evangelismo. Ele é um dos maiores articuladores de evangelismo aqui da nossa associação e da nossa união, né? Ele é Anderson, por acaso, não é aquele que faz a propaganda que passa o Jardim Catarina e tudo mais? Eu acho que é ele. Ele faz umas propagandas aí, ele andou fazendo aí umas propagandas. Ele tem feito umas coisas bem legais aí. Amém. Estamos aí para servir e para aprender, né, pastor? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Poxa, mas é muito legal falar com vocês, viu? Muito bom. O Anderson, vou pedir você para fazer então a oração final. Não esqueçam que amanhã vai ser o terceiro, né? Amanhã vai ser instrutores bíblicos e duplas missionárias. Você vai ser Amém. Tá bom? Estamos juntos aí. Vamos divulgar aqui também. Estamos divulgando aqui, estamos juntos aí para ver.
Tá bom? Só que de qualquer forma vai ficar gravado, aí eu vou colocar para Isso. vocês aí, para que os outros possam ver que muita gente essa hora já foi trabalhar, né? Amém. Amém. Pode orar, Vamos então. orar? Vamos orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem, em meio a esses momentos difíceis, criado oportunidades, assim como o pastor Josemi, sendo usado por Ti, para nos ensinar a nos preparar melhor e preparar a nossa igreja para cumprir a missão. Que todos os ensinamentos que tivemos hoje possam ter ficado gravados em nosso coração e, a partir daí, possamos praticar, Senhor, para que a Tua igreja avance no cumprimento da missão. Amém. Salva-nos para o Teu reino, perdoe as nossas falhas, dê um dia abençoado na Tua presença, que possamos ser Jesus para as pessoas nos dias de hoje. É o que te clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vocês sabem que esse material vai ser gravado, né? Está sendo mandado para a Europa também, né? Temos alguns irmãos de língua portuguesa que gostariam de participar. Quero saber se eu posso gravar com a imagem de vocês aí, porque Pode gravar. pode gravar, Dilson Ricas também. Pode gravar, pode gravar. Então, tá ok. Deus abençoe a vocês, tá? Que nós possamos ter um dia maravilhoso na companhia do Senhor, tá? E até Amém. amanhã, se Deus quiser. Obrigado.